Fala galera, beleza? Dando continuidade aqui no projeto do Ticket do Itaú, a gente vai fazer nessa aula aqui o roteamento da nossa aplicação, porque como a gente viu, né, na apresentação do projeto, a gente tem a página de login, a gente tem a página de dashboard, tem a página de ticket, de criar o ticket, né, dos detalhes do ticket, então tem algumas páginas, e para isso a gente precisa colocar o roteamento. E para a gente fazer, né, colocar esse roteamento aí, a gente precisa de uma lib, que eu vou instalar aqui, ó, vou parar de rodar o meu projeto que estava rodando, e vou instalar aqui, ó, npmi, o nome da lib é React Router DOM, né? Que é basicamente uma das maiores bibliotecas aí, maiores pacotes para lidar com o roteamento do React. Então a gente instalou isso aqui, é só isso que a gente precisa, e para a gente conseguir configurar, né, o nosso roteamento. E aí como que a gente vai fazer isso? Eu gosto de vir aqui, ó, dentro do SRC e criar uma pasta chamada routes, né, ou routes, melhor dizendo, routes, e aqui eu gosto de criar um arquivo chamado router.tsx, né? E aí eu coloco aqui, ó, export function, né? Não sei se dá para ver aí, mas deixa eu dar um zoom aqui. Acho que assim já fica legal mesmo. Export function, eu gosto de chamar aqui de app routes, né? App routes. E aí aqui eu vou dar um return. E aí eu vou, aqui sim eu vou colocar as minhas instruções do React Router DOM. E a primeira tag que eu preciso colocar aqui é o browser router, que vem do React Router DOM. Que exatamente nessa linha aqui, com essa tag, a gente está falando que já configurar o roteamento do navegador, né? Porque como o React é uma SPA, que ele renderiza as coisas em uma página só, né? Ele trabalha só com uma página, então a gente tem que criar esse roteamento, porque por mais páginas que a gente tem, o conteúdo só renderizado, ele não é totalmente recarregado através de acessar no link, ou como a gente tinha, por exemplo, no HTML, um href e tal, né? Que a gente iria para uma outra página. Aqui a gente só diz qual página que vai renderizar. No final das contas é isso. Beleza. E aqui dentro do browser router que eu já falei que vou configurar, agora eu preciso colocar também um outro conteúdo chamado routes, né, no plural, porque existe o route também, né, o route também no singular. E você vai colocar esse routes aqui, e beleza. E esse aqui significa que a gente vai configurar rotas aqui dentro, exatamente rotas para a gente fazer alguma coisa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o route que vem do React Router DOM, só que lembra aqui que tem que ser do React Router DOM, porque às vezes ele aparece isso aqui do Lucid React, que é a biblioteca de ícones que vem junto com o ChatCN, né? Mas sempre vê aqui a importação que tem que ser do React Router DOM. E esse daqui tem como fechar nele, né? Nele aqui assim, colocar outras coisas aqui dentro, mas também tem como fazer fechar nele mesmo. Que aí a gente vai fazer o seguinte, coloca o path aqui, né? Ó, coloca o path aqui. Ou seja, vou colocar barra e aqui no element eu vou colocar qual é o elemento que eu quero renderizar, que é um JSX, inclusive, ou seja, eu tenho uma rota que eu preciso configurar. Qual é o link, né, da rota? Quando ele acessar aqui, no caso, barra alguma coisa, ou só a rota barra, e o que vai renderizar quando o usuário acessar essa URL aqui, ó, barra, né? Por exemplo, é o próprio site, a primeira rota do site. Vai acessar o quê? Vai acessar uma página aí, só que a gente vai colocar o quê? Que a primeira página, quando ele acessar, vai ser a página de sign in, para ele fazer login. Então a gente vai fazer o quê? Cria aqui, ó, dentro de SRC, que eu também gosto de criar uma pasta chamada pages, e aí eu gosto de fazer o seguinte, todas as páginas eu gosto de configurar criar como pasta. Só que como a gente vai ter, você, né, pode ter a parte da área não logada, que no caso seria a sign in, sign up, recover password, forgot password, ou outras páginas que é da área não logada, então você pode separar aqui por auth e criar outra pasta chamada home. Só para você separar aqui todas as páginas que está aqui, pertence à autenticação, né? A parte não logada do seu projeto, e a home aqui pertence a tudo que após login, né, do seu projeto. Eu gosto de separar assim também. E aí aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, o sign in e beleza. E aqui eu vou criar uma pasta, um arquivo chamado page, é algo que eu gosto de fazer, page tsx, export function. Vou colocar aqui sign in page, page. E aqui eu vou colocar, fazer a instrução aqui, né? Ó. Colocar aqui return. Por enquanto eu vou só tornar uma div com h1 sign in page mesmo. Não tem muito mistério, não tem muito o que colocar aqui ainda. Beleza. Só fiz isso aqui só pra gente criar, porque esse sign in page aqui, eu vou fechar essa pasta aqui, ó, e vou chamar ela bem aqui, ó. Como uma tag mesmo, ó, como se você estivesse chamando um componente, né? Uma tag do HTML. E aí, o que a gente tá falando? Quando eu acessar a rota barra,
eu vou renderizar o sign in page, ou seja, eu vou renderizar o que está dentro desse arquivo aqui. Beleza? Então, se a gente quiser testar, eu pego esse app routes aqui, ó, e vou colocar ele no lugar desse hello world aqui, ó, só para a gente conseguir ver. Eu vou colocar esse app routes aqui, dentro do theme provided, né, claro. E aí, beleza. E aí eu posso testar, ó, minha aplicação está rodando. E aí ele vai recarregar aqui, porque eu instalei uma dependência nova, né? Você vai ver que tá aqui, ó, sign in page. Então, acessei a rota barra, foi pro sign in page. Se eu colocar qualquer outra coisa aqui, ó, percebe que não aparece nada. Tanto que se eu abrir agora o inspecionar e vir no console, ele fala que não existe nenhuma rota, nenhuma localização aqui que dá match com isso aqui. Né? Então, ele percebe que você não tem nenhuma URL configurada para isso. Então, beleza? A gente configurou aqui a rota. E aí, o que mais que eu vou ter? Por exemplo, eu vou ter aqui, vou copiar algumas vezes, vou ter, por exemplo, barra tickets. Aí eu vou ter aqui barra tickets, barra new, por exemplo, né? E aí eu vou ter mais uma aqui, barra tickets, barra, ticket ID, por exemplo. Vou fazer isso aqui, e aí eu vou ter aqui a barra dashboard. Dashboard. Beleza. Essas são as rotas que a gente vai ter na nossa aplicação, né? Ó. Então, só para exemplificar, claro que eu vou passar aqui depois falando por que esses dois pontos aqui, como que vai ser e tal, mas só para mostrar que a gente teria aqui, por exemplo, barra sign in page, barra tickets new, por exemplo, para a gente acessar uma outra rota. Então, quando eu acessar barra tickets, vai ser a rota que eu vou criar lá dentro de home, a pasta tickets, e eu vou colocar uma página lá e eu vou chamar ela aqui. Então, vai ficar tudo certinho. Mas eu vou deixar só essas duas aqui, ó, por enquanto, e eu vou chamar essa aqui de tickets, tickets page, né? Ela aqui, e eu vou criar ela aqui, ó. Como eu criei uma na alpha, vou criar uma na home. Né? As outras a gente vai passando aí depois. Ó, tickets, já tinha escrito aqui, ó, tickets, e eu vou colocar aqui page, chamar ele de page. Vamos exportar uma função aqui chamada tickets page, legal. Vou retornar aqui também uma div com h1, tickets page, só isso mesmo. E aí eu vou chamar ela aqui, ó, tickets page, legal. Então, agora que eu configurei, já chamei no app, tudo certo, o que vai acontecer? A rota barra, eu falei que vai renderizar sign in page, mas se eu acessar agora barra tickets, você vai ver que agora mostrou tickets page. Se eu voltar, sign in page, tickets page, sign in page. Então, tudo certo, tudo funcionando. Já integramos já o nosso roteamento na página, a gente poderia terminar por aqui. Só que o que acontece? A gente viu aqui, se eu colocar, por exemplo, qualquer URL, dá erro, né? Ele aparece assim, dá erro assim, né? Não aparece um erro na aplicação, mas você não vai ver nada, porque não tem nada para renderizar. A gente não configurou aqui no roteamento, quando colocar algo que não existe, vamos renderizar um not found ou alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? A gente vai trabalhar com esse sign in page aqui, ó. Em vez de colocar essa rota barra, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar assim aqui, ó, barra sign in page, não tem problema nenhum, né? Eu posso inclusive colocar aqui assim a barra sign in page e eu vou até duplicar, mas você vai ver que é diferente. Eu vou duplicar e eu vou falar o seguinte aqui, ó, colocar um asterisco, ou seja, qualquer coisa que o usuário tentar acessar o URL que não faça match com nenhuma dessas configuradas aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai redirecionar esse cara para sign in page. E aí eu poderia colocar até aqui, ó, poderia colocar um navigate, ó, que vem do próprio React Router DOM, ó, navigate. Vou colocar aqui um replace to e vou falar, ó, colocar barra. Ou seja, quando eu acessar qualquer rota aqui, ó, que não esteja configurada, porque a gente sabe, se ele acessar barra, vai para essa tela, né, para essa página. Se acessar barra tickets, vai para a página dos tickets. Então, se ele acessar qualquer coisa que não faça match com alguma que existe aqui, configurada, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um navigate, ou seja, ele vai fazer um redirecionamento para onde? Para barra, que vai ser para essa landing page. Então, se de repente você colocar alguma coisa que não existe, ele vai fazer o redirecionamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, barra tickets, por exemplo, ó, deu certo. Só que se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, não existe. Mas quando eu dar enter, você vai perceber que de tickets page ele vai para sign in, ó. Então, eu vou dar um enter aqui. Ele foi para sign in. Por quê? Porque qualquer coisa que você está colocando aqui não existe, não está configurado. Então ele volta sempre para sign in e não acaba com o seu layout. Se você quisesse criar uma página nas suas páginas de not found, igual tem alguns sites, você poderia simplesmente criar um arquivo, né, de pages aqui, por exemplo, chamado not found, ó, not found tsx, e colocado aqui, por exemplo, not found, né? E aqui não precisa nem estar dessa pasta nem da home nem da auth, né? Porque não é nem da parte não autenticada nem da home, pode ser qualquer página, é genérica.
Então você poderia colocar aqui, ó, not found, e colocar um return aqui, e uma div, um h1, por exemplo, not found mesmo, não tem problema. Not found, not found page, aliás, né? Por exemplo, pode ser qualquer nome também, mas eu gosto de colocar o nome e o page no final. E aí, nesse caso, ao invés de você fazer um redirecionamento, você poderia simplesmente só renderizar aqui, ó, not found page. Você não quer redirecionar. Então, qualquer coisa que eu acessar que não existe, ele vai para a tela do not found, que aí você iria configurar bonitinho para mostrar aquele texto, ó, não encontramos sua página, voltar para home, sei lá para onde que você quer voltar. Mas seria esse exemplo que você iria fazer, né? Mas no nosso caso aqui, eu não vou nem ter esse not found, mas só estou explicando que você poderia ter e aquele ali seria o momento. E você pode deixar com esse replace to, né? O replace, né, do React Outer DOM, só para também mostrar, porque sem esse replace também funciona. Só que esse replace aqui tá fazendo o seguinte, para você, caso você errar a página, né, ó, fazer isso aqui, você não conseguir voltar para a página, né? Você não consegue voltar para a página. Você simplesmente vai para ela. Se eu não tenho um replace, basicamente, aí eu vim aqui e coloquei barra qualquer coisa. Aí quando eu tento voltar, é como se ele estivesse guardando o histórico, né? É como se ele estivesse guardando o histórico que eu estava na página anterior. Né? Então, a gente faz esse replace para ele realmente não guardar no navegador uma seção que ele consiga voltar para aquela página. Então, imagina o seguinte: você acessou aqui, ó, de novo, localhost 5173, a página de sign-in, e você foi para barra tickets, né? Ó. Então, se eu voltar aqui, ó, ele vai voltar para onde? Ó? Percebe que o navegador não tem nem como avançar, mas eu vou voltar para sign-in. Como eu fui para tickets já, se eu clicar aqui, claro que eu voltaria para tickets, né? Só que aí imagina que eu então eu fechei e aí eu coloquei aqui, ó, a rota barra, mesmo normal sign-in, fui para barra tickets, por exemplo, e aí depois eu acessei outra coisa aqui. E aí o que acontece? Redirecionou para sign-in page. Se eu tentar voltar, ele volta para tickets page. E aí, ó, quando eu tentar avançar e voltar, ó, ele já faz nas que existem. Ele não tenta colocar uma nova ali, tentar redirecionar, por quê? Porque não mostra nada para ele redirecionar. Até porque, quando eu fui para barra tickets, fui para barra tickets, se eu tentar voltar, ele vai para sign-in page, e normal. Só que percebe que de tickets, eu estou em tickets por último. Se eu acessar qualquer coisa, ele vai retornar para sign-in. E aí, beleza. E aí, teoricamente, ele deveria mostrar aqui para mim voltar para onde eu fui. Por isso que o replace ele não ele faz isso. Ele tira do histórico, ou seja, ele vai redirecionar para a barra, limpando o histórico, então não vai registrar aquela rota da onde ele estava antes de ser redirecionado, ele não vai adicionar no histórico. E aí eu posso voltar e volta para a última que estava bonitinha, né? Então, só para mostrar que isso aqui ele não armazena a rota da onde ele antes de ser redirecionado, né? Basicamente é isso. E aí o que a gente precisa? Tá tudo certo. Só que tem um porém, né? Um porém aqui nas rotas que a gente precisa fazer do nosso projeto, que é o seguinte: a gente tem sim a página de sign-in e a página de tickets, mas o problema é o seguinte: na parte de sign-in, a gente tem um layout, né? De que é da área não autenticada. E quando a gente faz login, a gente tem o design da área autenticada. O que eu quero dizer? Que quando a gente está lá, por exemplo, em criar conta, esquecer senha, fazer login, a gente tem aquele exemplo igual eu falei mostrei na apresentação. A gente tem de um lado uma imagem ilustrativa e do outro lado a gente tem, na coluna do lado, a gente tem um formulário, né? Para o cara fazer login, criar conta, enfim. É isso que a gente tem na parte não logada. Na área logada, depois que o usuário faz login e tudo mais, que ele acessa o portal, o layout já é outro. O layout é o quê? Todas as páginas têm uma sidebar do lado, todas as páginas têm um header em cima. Então, esse sidebar e o header é da página, tudo que corresponde à área logada. E aí, dashboard, tickets, criar um novo ticket, beleza. Agora, criar conta, fazer login, pertence ao outro layout que é da área não logada. Então, o que a gente pode fazer aqui? Como a gente tem só um layout da área não logada, eu não vou adicionar um layout para ele aqui, ó. Mas, para tickets aqui, a parte logada eu vou. E como vai ser esse layout? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui chamada layouts, inclusive. Eu gosto de guardar aqui dentro. E eu vou chamar, por exemplo, aqui um arquivo base layout. Vou colocar isso aqui, ó. Export function base layout. Claro que como eu vou ter só um layout, você poderia colocar, até inclusive, vamos até mudar, vamos colocar aqui, ó, home layout. Só para dizer que é o layout da home depois que o cara acessa. Então vamos colocar home layout. Se você quer fazer um layout específico para sign-in aqui, para as partes não logadas, você poderia criar aqui um auth layout, né, por exemplo, também. E aí você vai configurar qual é o layout, né, para a parte de autenticação. Aqui para o layout para a parte logada,
vai ser o seguinte, eu criei esse base layout, mas eu vou ter uma sidebar aqui, né? Eu vou colocar só uma div aqui por enquanto, e eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, uma sidebar, né? Não vou criar ela agora ainda, porque a gente vai fazer isso em outra aula, mas eu vou colocar a sidebar, e eu vou ter aqui, tipo, um H2, por exemplo, colocar aqui, e eu vou ter um header. É isso que eu vou ter. Eu vou ter esses dois aqui na parte logada. Legal. Só que como que eu vou fazer? Porque se na home eu tenho o tickets, aí eu vou ter que chamar esse home layout aqui, e aí depois eu criei a página de criar tickets, vou ter que adicionar esse home layout lá, e em vários lugares, todas as páginas que pertencem à área logada, eu vou ter que ficar chamando esse item aqui? Não. A gente consegue fazer isso através do roteamento mesmo. Então, a partir do momento que eu criei esse home layout, eu vou vir e fazer o seguinte aqui no roteamento, ó. Eu vou pegar o próprio route, igual eu falei, a gente poderia usar fechando nele mesmo, né? Ó. O route ele abre e fecha nele mesmo, mas a gente também pode fechar normalmente, ó. Abrir e fechar a tag. E aí eu vou dar um enter e passar essa de tickets aqui, ó, aqui para cima. Ou seja, eu vou envolver ela aqui dentro. Quando eu envolver ela aqui dentro, se eu fosse, por exemplo, barra tickets, né, ó, tudo certo até então. Só que o que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho as mesmas coisas, né? O path, element, né? Ó, várias coisas. E aí eu poderia colocar, por exemplo, um P aqui e tudo mais. Só que se eu colocar aqui, por exemplo, ó, teste. Opa, teste. Você vai ver que está mostrando teste, mas não está mostrando o que tem dentro de tickets, né? Mas a gente vai ver isso. Esse path nem precisa colocar ele é vazio. Até porque a gente vai colocar o que aqui dentro? Ó? Um home layout. Então, o que acontece? Quando eu coloquei esse home layout, você vai ver que tem um sidebar e um header. E tudo certo. Então, todas as páginas que a gente criar aqui, ó, vai estar tudo dentro desse home layout. Ou seja, todas as páginas que tem aqui, tudo vai ter tanto o sidebar quanto o header. E aí a gente fica tranquilo, porque a gente chama o sidebar e o header aqui dentro, e todas as páginas eu posso construir só o conteúdo específico, ou seja, essa página de tickets, aqui eu vou criar a página só específica com conteúdo de tickets, não vou ficar precisando entender aqui sobre a sidebar, o header. Não, se eu tivesse um footer, não precisaria me atentar a isso, porque essa página só se concentra em apresentar os tickets, né? E não ao layout em si. Então, por isso que a gente configura. Só que ainda tem um problema. Né? Você percebeu que Home Layout tem aqui dentro ó, o sidebar e o header. E aí, dentro desse layout, aqui dentro do layout de tickets, ele tem tickets page. Só que a página de tickets não está aparecendo tickets page. Ó. Né? A parte de login funciona normal, ó, não tem layout nela, mas a página de tickets não tem nada. Né? Não está aparecendo o texto aqui do H1. Por que isso acontece? Porque quando a gente usa esse modelo de roteamento do React Router DOM, a gente precisa falar que a saída, ele vai ter uma saída das rotas filhas. Então imagine que esse cara aqui é o pai, ou seja, o home layout é o pai desses caras que está aqui dentro. Você vai ter outros depois, né? Então, ele é o pai disso aqui, e o pai precisa falar o seguinte, ó, as rotas, eu sou a renderização, eu sou ali o pai disso aqui, mas eu preciso liberar essas aqui para ser renderizadas também. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aonde eu quero esse outlet, ó. Outlet que vem do React Router DOM. Só isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer renderizar o home layout e, inclusive, não é nem aqui esse outlet aqui, ó. Não é nem aqui, é no layout mesmo, no layout em si. Ou seja, o cara que você está colocando aqui como route que não tem um path e tal, é porque o path vai dizer qual elemento vai renderizar. Como esse aqui não tem um path, você precisa falar o seguinte, você precisa usar esse outlet aqui, ó. Fazendo esse outlet, você vai fazer o quê? É a mesma coisa que você tivesse, em vez de chamar esse outlet aqui, você chamar assim, ó, tickets page. Então, para fazer o quê? Ah, você criou lá uma página agora para criar o ticket. Aí você vai ter que colocar lá sidebar, header e o criar ticket, igual eu tava falando. Não. Aí você só usa esse outlet, ó, do React Router DOM, e ele mesmo vai se encarregar em qual renderizar aqui, correspondendo à rota que você vai estar acessando. Então, eu vou salvar aqui. Você percebe que agora lá vai mostrar o sidebar, header, tickets page. Vai mostrar perfeitamente. Deixa eu criar uma outra aqui, ó. Colocar aqui tickets barra new. E eu vou colocar aqui, ó. Colocar um parágrafo. Opa, vou colocar um parágrafo. Tickets new. Eu vou colocar. Você percebe que se eu for vir aqui para tickets barra new, ó, tickets new. Se eu voltar, deixa eu só recarregar a página porque ele não atualiza, né? Ó. Tickets page, legal, ó. Vou colocar aqui new. Legal, então, ó, já funciona perfeitamente. Ó. O sidebar e o header permanecem, o que muda é só o conteúdo mesmo da página. Então você percebe que isso aqui já funciona. Então por quê? Porque a gente colocou o home layout e aí o que acontece é o seguinte, você acessou barra tickets,
O que que aquilo faz? Ele bate nesse home layout e aí ele vê, né, por causa que ele entende que barra tickets existe, então ele sabe que isso aqui existe, ele vai renderizar o que está no pai. Renderiza o pai e aí ele precisa falar que agora pode renderizar a rota filha. E aí ele renderiza aqui quem é o respectivo que dá match aqui com a URL, né? Então é isso que ele faz no final das contas. Então, o que a gente precisa criar do layout é isso. E aí, se você quer a sidebar de um lado, o header do outro, aí você vai fazer todo o estilo, né? Você vai colocar aqui a div e falar, por exemplo, aqui que o conteúdo aqui, por exemplo, vai ser um flex, aí tem start, por exemplo, e aqui vai ter uma div para colocar o header em cima e o conteúdo embaixo, ó. Então, tá lá, o sidebar de um lado e o header em cima e o conteúdo embaixo. Então, já resolveria, era só começar o layout. A gente vai configurar isso aqui depois, porque a gente vai criar o componente da sidebar e tudo mais, né? Então deixa eu deixar só com sidebar e header aqui, ó, só para ficar mais ilustrativo mesmo por enquanto. E aí deixa esses dois aí. E o outlet, né? Inclusive, não pode esquecer dele. O principal de tudo é esse cara aqui, ó. Vamos deixar esse outlet aqui e aí já tudo vai funcionar. Então o que a gente precisa do roteamento configurado é isso. Então, beleza, é assim que a gente usa. E agora na próxima aula a gente vai construir o sidebar, que vai ser justamente a parte da área logada, onde a gente já construiu o layout desse item aqui, e o layout do header já para deixar todo o nosso layout da página logada pronto para a gente conseguir fazer o conteúdo das próximas, né? Conseguir agora configurar só os tickets, criar os tickets e tudo mais. Então, e criar a página de login também, né? Inclusive. E a gente, mas na próxima aula a gente vai fazer esse sidebar e esse header aqui só para deixar essa área aqui pronta. E aí depois desses dois aqui a gente começa a construir a página de login também, que é bem simples. Fechou?